Fala pessoal, vocês estão no canal Navegando na História e hoje nós vamos começar do ponto onde nós paramos no vídeo anterior sobre a Revolução Francesa, que foi o momento em que Napoleão dá o golpe de 18 de Brumário. Então, como antecedentes desse primeiro Império Francês, que durou de 1804 a 1815, nós temos a própria Revolução Francesa, que foi derrubada do Reino da França, até então governado pela monarquia de Bourbon, Luís XVI no caso, que será retirado logo em seguida, fundando assim o primeiro império, a primeira república francesa, com a liderança dos jacobinos, com a oposição dos girondinos, dois partidos que basicamente é o que nós chamamos hoje de esquerda e direita. Então, os jacobinos, por um período conhecido como terror, vão guilhotinar muitos girondinos e vão ficar no poder. Mas então, na reação termidoriana, vai acontecer o contrário. Os girondinos vão dar o golpe nos jacobinos e guilhotinar muitos jacobinos, inclusive o líder dos jacobinos, Robespierre, o incorruptível, não é? Como era conhecido na época. Então, o diretório, após assumir, ele vai se tornar muito ditatorial, reprimindo fortemente a população com medidas extremamente ditatoriais, que vai provocar a ira da população e dos burgueses. E com isso, eles decidem que precisam de uma solução melhor do que o diretório, e então, procurando, eles encontram Napoleão Bonaparte, que nasceu em 1769 na ilha de Córcega, passou pela Academia Militar Francesa com louvor, ganhou muito destaque como militar durante a Revolução Francesa, combatendo a primeira e segunda coligações, e também tinha sido promovido recentemente a general, ou seja, 1795, mais ou menos uns 4 anos. Nesse período, ele conseguiu conquistar a Península Itálica e o Egito entre 1796 e 98. Então, com o apoio da burguesia e da população, ele dá o golpe de 18 de Brumário para nós, 10 de novembro de 1799. Esse diretório vai ceder seu lugar para o consulado, com o consulado sendo governado por 3 cônsules, os da imagem aí. O primeiro, Jean-Jacques Regis de Cambacérès, o segundo, Napoleão Bonaparte, o do meio aí, e Charles-François Lebrun. Napoleão vai ganhar muito destaque, por isso a figura central, e será chamado de primeiro cônsul. Esse consulado estabilizará a França com a Igreja Católica, com a Concordata de 1801, que dizia, entre muitas outras coisas, que os católicos eram maioria na França, que nunca deixariam de ser maioria na França, que a Igreja Católica tinha todo o respeito do consulado francês. E então a Igreja Católica, após essa concordata, vai aceitar deixar os seus recursos, os seus bens, com o Estado francês. Também vão estabelecer o franco como moeda nacional e criar o Banco da França, que existe até hoje. Eles também vão forjar uma paz com os ingleses, no finzinho lá do consulado, que não vai durar muito, obviamente. Em resumo, esse consulado serviu como uma transição entre 2 regimes, republicano e monárquico, e serviu como uma consolidação de valores políticos que vão perdurar até os dias atuais na França. Vide o Código Napoleônico. Agora entrando propriamente no vídeo propriamente dito, Napoleão vai assumir como imperador por meio de um plebiscito em 18 de maio de 1804, dissolvendo o consulado e fundando o primeiro Império Francês. A paz com os ingleses já será desfeita logo de início, e logo antes da própria fundação do primeiro Império Francês, nós já estávamos tendo a terceira coligação, que durou de 1803 a 1805, ou seja, um ano antes da dissolução do consulado. A terceira coligação foi fundada com o objetivo de derrubar toda essa situação que estava acontecendo na França. De novo, assim como na primeira e segunda, a coligação perde para os franceses, que conseguem a paz de Presburgo, que irá decretar o fim do Sacro Império Germânico Romano, ou seja, o fim da Alemanha como nação unida, ainda que sob uma espécie de federalismo, o fim também do domínio dos Habsburgo, que agora teriam muito mais dificuldade para conseguirem
estender os seus tentáculos sobre os estados germânicos. A Confederação do Reno entrará no lugar do Sacro Império Germânico, que era basicamente a mesma coisa que o Sacro Império Romano Germânico, só que com menos poder de persuasão. Com isso, nós vamos ter muitas movimentações monárquicas dentro dos territórios de Napoleão, que na maior parte, os territórios que Napoleão tinha naquela época eram basicamente protetorados, ou seja, regiões sob influência extrema deles. E nesses territórios de influência extrema, ele pôs os seus parentes, isso, nepotismo mesmo, você entendeu bem, nepotismo. Por isso, Napoleão vai pôr seu irmão José I de Nápoles, até então rei de Nápoles, um dos vários estados italianos. Vocês que viram o vídeo do Reino da Itália vão saber disso, sabem disso, né? Então esse José I de Nápoles vai ser agora o rei da Espanha. E com isso, ele também vai pôr o seu irmão, outro irmão, Luís, como rei da Holanda. E para ocupar o posto de seu irmão José I, vai pôr a sua irmã Carolina como rainha de Nápoles. Então, após o fim da terceira coligação, nós já temos a quarta, que vai durar de 1806 até 1807, com os franceses vencendo de novo com o Tratado de Tilsit, que fará com que o reino da Prússia perca metade de seus territórios, que serão utilizados para a formação do Ducado de Varsóvia. Também teremos o estabelecimento da Aliança Franco-Russa, após perder várias vezes para os franceses, após perder várias vezes para os franceses, os russos decidiram se aliar aos franceses, porque era o lógico a se fazer. Vem Alice com quem está ganhando, não é? Então, nós vamos ter mais uma movimentação monárquica aí, que será o irmão de Napoleão, Jerônimo Napoleão, como rei da Westfália, um estado germânico que tinha sido fundado recentemente. Napoleão então irá ordenar o bloqueio continental após a vergonhosa Batalha de Trafalgar, após a vergonhosa derrota na Batalha de Trafalgar, que ficou muito claro para Napoleão que não poderia haver uma vitória no mar e em terra contra os britânicos, a não ser que eles estivessem completamente esgotados economicamente. Por isso, ele faz o bloqueio continental. Mas os ingleses não desistem e continuam lutando contra os franceses, contra Napoleão. Em parte também porque Portugal não estava aderindo ao bloqueio. E com isso, a França invadirá em conjunto com a Espanha Portugal. Lembra que a Espanha estava no domínio francês. Então, a família real portuguesa tinha conseguido fugir antes disso. E então nós teremos a quinta coligação em 10 de abril de 1809 até 14 de outubro de 1809, franceses vencendo. É muito importante também esse acontecimento da chegada da família real portuguesa, porque, como vocês sabem, a chegada da família real portuguesa no Brasil vai estreitar os laços entre Brasil, Portugal com a Inglaterra, com o Império Britânico, que agora estava muito dependente, né, de Portugal, que era basicamente um dos últimos bastiões de apoio que havia na Europa, já que após essa quinta coligação, de 10 de abril a 14 de outubro de 1809, estabelecerá o Tratado de Sjöbrunn, que vai forjar uma aliança entre franceses e austríacos, já que agora o Sacro Império Germânico tinha sido dissolvido e o que tinha sobrado tinha virado Império Austríaco. Então, Napoleão irá se casar com Maria Luísa da Áustria, que era a filha do imperador da Áustria, os Habsburgo, lembra? Então, a França vai anexar as províncias ilírias, isso aí que vocês estão vendo, Croácia militar, Dalmácia, Croácia civil, Cornioli, Ítria. Essa região em verde aí é o que eles vão ganhar aí nesse tratado. A Baviera vai ganhar o Tirol e Salzburgo, a Varsóvia vai ganhar o Ducado de Varsóvia, lembra? Vai ganhar a Galícia Oriental, enquanto a Rússia vai anexar Ternopil, que faz parte do que hoje nós conhecemos como Ucrânia. Napoleão, apesar de tantas vitórias, 5 vitórias, para ser exato,
após 5 vitórias militares, Napoleão estava começando a perder a popularidade. Eu sei, não parece fazer muito sentido, mas é por causa que é guerra, e nós sabemos, não é, que a guerra tem muita morte, muito gasto. E com isso, muitos jovens estavam sendo convocados para a guerra, morrendo na guerra, e obviamente os jovens e as famílias dos jovens não estavam satisfeitas com isso. Ninguém gosta de guerra o tempo todo, então o povo começou a ficar um pouco desgostoso quanto a Napoleão no poder. Napoleão então faz mais uma guerra, desfazendo aquela aliança de franceses e russos, a campanha da Rússia em 1812. A França inicialmente vence, mas eles depois acabam perdendo por causa da política de terra arrasada decretada pelo czar russo. E o que é isso, terra arrasada? É basicamente quando você percebe que não consegue vencer o outro general que está te invadindo. Você está perdendo, está sendo invadido, está perdendo feio. Então o que acontece? Você faz a política de terra arrasada, que é destruir tudo ao seu redor, destrói sua própria casa, destrói sua plantação e corre. Vai recuando cada vez mais, vai pro meio e vai se escondendo até que chega um momento em que o exército chegue lá e não tem nada. E foi o que aconteceu. Napoleão chega a Moscou, e Moscou está arrasada, destruída, sem qualquer tipo de recurso que possa ser utilizado pelo seu exército, que estava extremamente desgastado e que não tinha sido preparado para um inverno tão rigoroso como o inverno russo. Por isso, Napoleão é forçado a se retirar da Rússia, e acaba que os russos, então, percebem que essa é a chance. Enquanto os franceses voltam para a França, a Rússia ataca eles pelas costas, matando milhares no processo. Com isso, Napoleão volta para a França em desgraça por causa de uma derrota muito grande para os russos, que agora vão sediar a Sexta Coligação, que será feita de 1813 a 1814, com os franceses finalmente perdendo. Os tratados de Fontainebleau e Paris serão assinados. Ficou acordado então que Napoleão abdicaria e seria exilado, que a monarquia de Bourbon, a família Bourbon, seria restaurada ao seu trono e a França voltaria a se chamar Reino da França. Além de muitas outras mudanças territoriais, que ficaram acordadas no Congresso de Viena, que eu já mostrei esse mapa no vídeo do Império Russo, que ficou basicamente isso. O Reino da Polônia agora faz parte do Império Russo, protetorado, não é? Agora o Império Austríaco ganhou um pouquinho da Itália, um pedacinho da Itália, né? A Sérvia, a Moldávia, a Valáquia vão ficar unidos no Império Otomano. O Reino da Espanha agora deixa de estar sob o domínio de Napoleão. Nós temos então a Prússia recuperando um pouquinho de seus territórios. O Reino Unido agora também tem uma porçãozinha dentro da Europa. O Reino Unido dos Países Baixos será formado. Um pouquinho do Reino da França, do Primeiro Império Francês, será subtraído deles e será passado para essas várias nações que eu citei aqui. E muitas outras mudanças. Mas só que no meio dessas negociações, Napoleão escapa de seu exílio na ilha de Elba, se não me engano, e volta nas graças do povo, porque agora os franceses perceberam que Napoleão pelo menos mantinha o orgulho francês em cima com as guerras. Então o povo francês decidiu que era muito bom Napoleão continuar como imperador e proclamou ele de novo como imperador da França. E com isso, Napoleão retorna e vai de novo para a guerra e perde. Ele começa vencendo, depois perde uma batalha, quando ele vai pro tudo ou nada em Waterloo e perde definitivamente em 18 de junho de 1815, acabando definitivamente com qualquer esperança de Napoleão conseguir retornar ao seu trono, sendo exilado ainda mais longe da França e morrendo no exílio por volta de 1820. Então, esse foi o vídeo de hoje sobre o Primeiro Império Francês, que durou por apenas 11 anos, não é? Mas é muito importante entender esse império porque foram 11 anos que mudaram o mundo. A Revolução Francesa tinha acabado em 1799, mas os ideais ainda estavam aí, na França. Mas na França, esses ideais agora tinham sido extinguidos de novo com a restauração Bourbon, ou seja, voltou tudo ao que era antes. Mas tudo isso, mais pra frente, na Primavera dos Povos, voltará
a se alterar esse estado social monárquico, que depois será desfeito para agora um estado social monárquico parlamentarista. Então, esse vídeo é muito importante para entender essas transformações que ocorreram na Europa, também para entender agora como que a burguesia faz a política em que no país em que eles estão estabelecidos, né, derrubando os jacobinos, depois derrubando os girondinos e depois derrubando Napoleão. Então percebe-se que é muito importante ter o primeiro Império Francês para entender a participação da burguesia na política. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Também não se esqueça de pôr aí nos comentários alguma curiosidade. Eu vi também a curiosidade de que no vídeo anterior da Revolução Francesa que tinham cortado a língua de Robespierre. Algo muito interessante também é que não só tinham cortado a língua por causa que ele era um grande orador, por isso cortaram a língua dele, não queria que ele falasse. Que também, uma coisa que eu tinha esquecido de falar, que Danton, ele também pediu para a cabeça dele ser mostrada depois que ele fosse decapitado, antes de ser executado. E também quando Luís XVI tinha sido decapitado também, as pessoas que não gostavam do rei, mas pensavam que o rei tinha autoridade divina. Lembra? Os teóricos, tem um teórico francês que tinha proposto isso, que o rei tem autoridade divina. Então, o povo mesmo pensou que se o rei estava sendo deposto, era porque não era a vontade de Deus que ele permanecesse lá. Então, ainda tá mais só que essa crença no poder divino do imperador ainda tinha permanecido. Tanto que quando Luís XVI foi guilhotinado, as pessoas estavam se lavando no sangue dele porque achavam que o sangue tinha propriedades curativas. Mas é melhor parar por aqui, já estamos entrando num papo muito visceral, né? Então, até o próximo vídeo. Valeu, falou, tchau!